Salve, rapaziada. Meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se você não segue aí, já começa a seguir a gente, acompanha nas redes sociais. E bom, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre uma síndrome, que é a síndrome do impostor. Se você não conhece, eu já vou te mostrar aqui, já vou te falar o que é a síndrome. Ela não é reconhecida, tá, pela OMS como um transtorno psicológico, mas a síndrome do impostor, cara, eu comecei a pesquisar não faz muito tempo, mas eu percebi que muita gente tem, depois que eu entendi o que era. A síndrome do impostor é mais ou menos o quê? Você, ou eu, ou qualquer pessoa, ter uma tendência de autossabotagem. Exatamente. Talvez você achasse que fosse outra coisa. Não. É autossabotagem. Você não reconhece o que você é, não reconhece o que você faz, tem tendência a se jogar para baixo você mesmo, sem as pessoas precisarem te magoar ou nada do tipo, você mesmo se joga pra baixo. E isso aí é uma coisa horrível. Parece de primeiro momento, às vezes não ser uma grande coisa, mas eu estudei aqui um pouquinho, pesquisei um pouco mais a fundo e eu vi que a gente tem sérios problemas com isso aí. A gente, eu falo, a sociedade. Bom, vocês sabendo mais ou menos o que é, a gente também tem que tentar entender, além de tudo, e identificar se a gente tem isso ou se a gente conhece alguém que tem, porque a gente pode ajudar também, óbvio. As pessoas que têm isso, deixando bem claro que não existe um grau, tá? Eu não achei nenhum grau aqui na internet que mostre se tem gente com mais ou menos, só existe a síndrome. As pessoas, elas não fazem as coisas, quando elas fazem muito, elas não reconhecem, elas são mais tendenciosas a procrastinar também, deixar de fazer porque ela já não se valoriza. E alguns sites citam sobre sentimento de não pertencimento, que é pensar que eles não merecem estar onde estão. Então, tipo, você trabalha muito, se dedica muito, estudou muito lá no seu serviço, e você conseguiu um cargo melhor. Você passou, vamos supor, você ganhava 2.000, agora você ganha 5, e você acha que você não merece. Isso aí já é síndrome do impostor. Você tá se auto-sabotando, tipo, se desmerecendo de uma coisa que você tem total mérito. Então, tipo, não seja essa pessoa, tá? Vou falar um pouco mais depois como evitar isso, como se livrar disso. É... Autodepreciação é um ponto também que eu vi em comum aqui nas pesquisas, que você costuma falar mal de você mesmo, tá? Com uma certa frequência. Não é uma vez ou outra, é com uma certa frequência. Isso aí é preocupante. É um sinal aí de alerta se você que tá me escutando. Fica falando mal de você toda hora, cara, você tá com síndrome do impostor. Entendeu? Tu fica te criticando muitas vezes até sem motivo. É... E bom, você não valoriza as tuas qualidades nem as tuas características. Tu vai ficar uma pessoa tóxica consigo mesma. Tu não vai precisar de nem outro ser humano pra te deixar pra baixo. Tu tá fazendo isso com você mesmo. E não é legal. Não é nem um pouco legal. Outra coisa, ingratidão. Já falei sobre esse tema aqui no nosso podcast. Pode pesquisar aí que tem episódio sobre. A pessoa, bom, ela se torna ingrata de uma maneira assim, ela não acredita nos elogios. Deixa eu exemplificar. Você recebe um elogio e você não aceita ele, porque você já não confia em você mesmo, você não acredita que você é capaz daquilo, que você é aquilo que a pessoa tá falando. Então você fica ingrato, porque você não reconhece os elogios que as pessoas te dão, entendeu? Você não é capaz de aceitar as coisas boas de alguém ou de alguma situação. Então isso aí também é síndrome do impostor. Autocrítica excessiva. Como eu já falei um pouco sobre falar mal de você mesmo, a autocrítica ela vai um pouco mais pro lado de comportamento e habilidades, talvez, porque você se critica demais sobre tudo que você faz, entendeu? E você não consegue tirar boas lições dos seus erros. Você não consegue tirar o lado positivo e aprender com aquilo. Às vezes você nem errou, mas você não consegue ver o lado bom. E isso aí, cara, olha, depois que eu descobri essa síndrome, eu vou falar pra você. O negócio é mais sério do que parece. Embora não seja reconhecido como um transtorno psicológico, eu acho que é importante as pessoas saberem se elas têm ou não.
eu já quero pular aqui, não pular, mas vamos seguir. Acho que já deu pra vocês entenderem mais ou menos o que é. Não quero perder o tempo de ninguém, o seu tempo vale ouro. E eu vou te falar que 5 maneiras de reduzir o problema, tá? 5 maneiras de reduzir o problema, se você tiver ou se você conhecer alguém que tem. Tipo, você escutou até agora e lembrou de alguém. Lembrou de alguém, de acordo com as atitudes dessa pessoa. Então, tu pode passar pra ela. Pode mandar esse episódio pra ela também. Ó, 5 maneiras aqui, segundo um site bem específico, governamental. Verificar se os maus pensamentos sobre si podem ser comprovados. E o que que é isso? Bom, se tu acha que tu é ruim, que tu não consegue fazer alguma coisa, que tu tá que teus pensamentos estão certos, tu tem que comprovar com outra pessoa, entendeu? Você tem que dar um jeito de ver se aquilo é realidade. Porque a realidade que você cria na sua cabeça pode não ser a realidade real. Essa frase é estranha, né? É confusa, mas a gente cria uma bolha e às vezes a gente não enxerga o que realmente está acontecendo. Isso é perigoso. Ponto 2. Avaliar o próprio trabalho com um olhar técnico externo, que é quase a mesma coisa. Tipo, você sair da cena para se analisar de uma maneira técnica, sem botar emoção, entendeu? Tipo, analisar se você fez aquilo do jeito que era para fazer ou se você realmente foi mal, como você está dizendo que foi para si mesmo. Ponto 3. Fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes e chefes. Isso aqui serve, não para todo mundo, mas levando um jeito pessoal, seria o próximo ponto, que é o quê? Pedir um feedback para as pessoas que têm o contato com o seu trabalho. Como que eu vou levar isso para a vida pessoal? Você pode usar, obviamente, para o seu trabalho, mas vida pessoal, que muita gente aqui realmente precisa. Você pede para as pessoas, eu já usei isso, eu aprendi isso num livro, acho que no Milagre da Manhã. Fala com as pessoas que você confia, as pessoas que você tem mais intimidade, que realmente ali estão com você. Pergunta para elas um feedback. Pede um feedback. O que elas acham de você. Pede assim, tipo assim, me fala 2 pontos negativos meus, 2 positivos. Me fala o que você acha que eu tenho que melhorar, o que acha que tá legal no meu comportamento, no meu jeito de ser. Pessoas que você confia, entendeu? Que você vai acreditar no que ela tá falando. Porque vai te dar uma outra visão sobre você mesmo e você pode até se autocorrigir baseado nisso. Isso aí é importante e isso aí ajuda pra caramba você se livrar de crenças que não são reais, que não estão na sua realidade de vida, beleza? Aqui fala sobre procurar ajuda profissional, tá? É o último tópico desse site especificamente. Bom, eu acredito que isso aí possa funcionar assim, tá? Psicólogo ou psiquiatra. Acredito que possa funcionar assim, só que eu também acredito que tu pode se livrar dessas coisas se você tiver. E você pode simplesmente também ter cautela contigo mesmo. Cuidar de você. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu não mencionei, mas esse termo, se você não ouviu, igual eu não tinha ouvido há muito tempo atrás, faz pouco tempo que eu ouvi esse termo, primeira vez que usaram esse nome, Síndrome do Impostor, foi em 1978, tá? Então, eu me senti bem atrasado em relação a isso. Você se sentiu fazer o que acontece, né? Enfim. Já fizeram vários estudos, tá? As pessoas, elas realmente elas se jogam pra baixo, elas não dão valor no que elas fazem. Se você é assim, tu tem que aprender a parar com isso. Não é legal. Você tem que se reconhecer. Uma das coisas mais importantes desse mundo, o mundo injusto que a gente vive, é saber que a gente realmente consegue fazer o que a gente fez. É saber o nosso mérito sobre as coisas e o nosso desmérito. Então, se você conseguiu fazer uma coisa, você não precisa ter vergonha, tu tem que saber analisar aquilo de acordo com o peso que realmente tem. Você não precisa superestimar, mas também você não pode subestimar, entendeu? Jogar pra baixo, não pode. Não se vale, eu gosto de usar números, né? Eu acho que foi mais fácil pra galera entender. Se uma coisa vale R$ 10, tu não pode jogar pra 30 ou pra 5, entendeu? 10 é 10. Tem que entender isso. Tu quer que vale 30, então tem que fazer diferente. Tem que se fazer melhor. Mas se tu fez por 10, então é 10. 10 é 10. Não pode pôr um peso que não existe, seja pra baixo ou pra cima. Você tem que aumentar a tua autoestima, entendeu? Você tem que saber o que você pode fazer, entendeu? O que você é capaz de fazer. Isso aqui é uma coisa que afeta o mundo inteiro, tá? Eu já percebi aqui pelos estudos. Bem interessante. Bom, eu acho que ter amigos, você pesquisar sobre o tema, vai te fazer
ser uma pessoa melhor e se livrar disso aí. Não é uma coisa que nasce com a gente, então a gente é totalmente capaz de se livrar. É bem importante frisar. Se a gente nasceu sem, a gente pode conviver sem isso. Não precisa ser amiguinho dessa síndrome, é só cortar. Aos poucos que seja, tá? Eu acho que o ponto principal é a autoestima, sim, tá? Se você aumenta a autoestima sua de outras maneiras, aos poucos você vai se desprendendo dessa síndrome. Como assim? Se você se cuida, faz um exercício, você dorme bem, se alimenta bem, você tem um hobby, tem uma família unida, se sua vida está caminhando bem, você se sente uma pessoa, seu corpo se sente melhor, sua mente se sente melhor, tua autoestima aumenta automaticamente, sua confiança aumenta, isso aí vai te fazer reconhecer você mesmo. Nossa, cara, eu aprendi a fazer tal coisa. Tu não vai ficar com medo de falar pra si mesmo ou pra alguém, entendeu? Uma conquista sua, um feito seu que você fez por mérito. Tu se esforçou, tu foi lá e fez, se dedicou. Tu não vai ter medo, tu vai ter confiança e isso vai cada vez mais aumentando e melhorando. Eu acho que isso é importante. Deve buscar a sua autoconfiança de várias maneiras, tá? Não só de uma, porque a gente tem várias áreas na vida que precisam ser melhoradas. E não se deixe bloquear com isso. Como assim? Se você se identificou com alguma coisa que negativa, que te aproxime dessa síndrome, não deixe que uma análise te bloqueie. Por mais que você vá, de repente, ou já tenha ido em algum profissional da área, ele te diagnosticou com isso, cara, não deixa isso te influenciar. Isso é um detalhe da sua vida, tá? Está te causando problema, você vai se livrar em breve, mas você não pode deixar isso te bloquear. Conheço muita gente hoje que fala que tem TDA. Eu mesmo estava achando que eu tenho TDA e agora eu tô parando de achar. Por quê? Porque eu percebi que tá virando modinha. As pessoas não conseguem fazer alguma coisa, às vezes elas não estão se esforçando de verdade. E isso aí fica mascarado porque ela usa a primeira doença que vem na cabeça dela, primeira síndrome, primeira coisa que vem na cabeça dela, ela fala que tem, porque ela consegue justificar um comportamento dela ou a falta de um comportamento. Então, não usa isso de desculpa, tá? Se você tem, procura ajuda, procura entender, vai assistir um vídeo, igual você está assistindo esse podcast, vai ler um livro sobre, vai conversar com alguém que sabe sobre o assunto mais que você, vai buscar entender, mas não se bloqueie por causa dessas coisas, entendeu? Acho que é isso. Eu espero trazer mais conteúdos desse tipo, porque é uma coisa que afeta muita gente e pode ajudar muita gente, tá? Procurem mais a fundo quando vocês tiverem um tempinho e enviem esse podcast para muita gente, porque eu tenho certeza que a maioria não sabe, em pleno século XXI, 2023, o que é síndrome do impostor. Beleza? É isso, galera. Valeu. Tamo junto, é só o começo.